paz, queridos. Amém. Queridos, eu sei que vocês vão chegando agora, Deus abençoe, mas vamos ficar de pé, que a gente precisa de fazer nossa oração. Primeiro você está do outro lado, Deus abençoe. Graça e paz para todos, é um prazer muito grande tê-los conosco, depois de uma semana, uma alegria de estarmos juntos. Amém, querido? Aperta a mão no teu irmão e diga assim, como é bom vê-lo novamente. Ah não, você já vê todo dia, ó. Você já vê. Eu digo, os que não veem, né? Olha para trás ali, aí tem que ver toda hora, né? Aí o marido está do lado da esposa, aí ela fala assim, é um prazer ter te visto. Pô, mas não é possível, né? Tem toda hora. Falando dos irmãozinhos da igreja, muito bom estarmos juntos. Né? Mãe, a gente precisa de orar nesse momento. Amém, querido? Amém. O primo, ele é teu primo, Felipe, né? Primo do Lucas. Dá aquela alegria do primeiro filho, primeira filha para nascer. Uma criança nasceu, que é a Ana Luísa. Mas ela, segundo as informações, está com a vista dela não abre, como se o olho não se desenvolveu, está prematura, nasceu prematura. E a outra vista dela também não abre, né? A outra está totalmente branca. Então, segundo o diagnóstico, dois médicos, que Deus pode mudar esse quadro. Amém, querido? Ela não enxerga. E o primo dele, eu conheço muitos anos, desde que nasci. O primo dele, o Felipe, e o garoto, o primeiro filho, a esposa, estão realmente assim, desesperados. Não estão na presença de Deus. A mãe, que é a tia, a tua tia, né? A tia do Lucas, a mãe é evangélica há muitos anos. Da família parece que é uma das que não se afastou da presença de Deus. Os demais se afastaram, Deus que eu conheço muitos anos na família, e está pedindo oração. Então nós estamos aqui no lugar certo, amém? No lugar certo, Deus pode fazer um milagre agora. E aí esse milagre acontecendo, aí sim vai entrar para o testemunho lá na frente, né? Porque vai ter laudo, vai ter tudo, foi diagnosticado já pelo médico, etc. E não podemos deixar também de orar pela família do Tiago, do Jean, porque o Sérgio conseguiu uma transferência lá da UPA, lá para o hospital, ainda não, de Anchieta, lá de Caju. Porém lá não faz cirurgia. Mas só de sair da UPA já foi uma grande coisa, que lá pelo menos o tratamento está sendo melhor, alimentação, ele pode sair, pegar um solzinho, ficar lá pegando sol, aquelas coisas todas. Mas porém, ainda a primeira parte Deus atendeu a oração. E agora, para que haja uma transferência para o hospital de coração, porque eles vão ver se vai botar ponto de safena, se vai ser outra coisa, qual o procedimento, de acordo com os exames. Né? Mas, quando foi na semana, na quinta-feira, me parece, o Thales, que é o irmão do Tiago, chegou 11h40 da noite em casa, e ali quando ele entrou, a mãe do Tiago estava caída no banheiro, né? A pressão acho que foi lá para baixo, e ela estendida lá sem ninguém em casa, apesar do Tiago morar do lado, mas não sabia. O irmão foi, ligou rapidamente para o Tiago, e ele pegou ela, eu vou lá para a UPA também, saiu de lá quase 6 horas da manhã. Então o Tiago está nessa luta agora. E aí estão vendo lá o que aconteceu, enfim. Depois, quando chegou na UPA, ela pediu para ir no banheiro. Quando chegou no banheiro, ela desmaiou no banheiro também. E aí foi assim muito. Então está nessa luta aí, precisando da oração, porque não contaram da maneira por certo, porque ele está lá naquela situação, não contaram da maneira que foi, né? Para evitar, né? E agora a mãe nessa situação. Então, vamos orar, né, irmãos? E aí tem os outros demais irmãos que estão precisando, estão com a doença. Vamos orar nesse momento, fecha os olhos. Nós cremos aqui que Deus está presente. Amém, queridos? Vamos liberar nosso coração, arrancar tudo da nossa mente agora. Porque aqui, como foi cantado aqui, onde flui o amor, né? Então o amor ele está acima de todas as coisas. O amor ágape, o amor de Deus está acima de todas as coisas. Feche os olhos. Senhor Jesus, primeiro nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, porque o próprio Cristo se esvaziou.
E nós queremos se esvaziar porque uma pessoa cheia não consegue mais transbordar do Espírito Santo de Deus. Então, Pai, esvazia-nos nessa manhã para que o Teu Espírito Santo possa nos encher com a Tua presença, com o Teu poder, com a autoridade. Perdoa os nossos pecados. Sim, meu Deus, porque todos os dias nós erramos e nós pecamos, seja na prática, na mente. Então, Pai, em nome de Jesus, perdoa o selo da igreja. Sim, Pai, não a igreja parede, mas a nós, igreja de Cristo, perdoa as nossas falhas, nossos erros, para que o Senhor possa, nesse momento agora, entrar com providência e ouvir e atender as nossas orações. A Tua palavra diz que muito pode a oração daqueles que foram justificados em Cristo. E nós já fomos justificados em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Então, nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, eu tomo posse da Tua palavra. Nós oramos agora pela Ana Luísa, essa criança, Pai, prematura, que nasceu com esse diagnóstico, que diante dos médicos não enxerga. E nós cremos no Deus que abriu os olhos do cego de nascença. Se nós não cremos na Bíblia, a gente não pode mais pregar aqui nesse altar. Se nós não cremos na Tua palavra, não adianta a gente ficar fazendo a teoria. Porque vai ter um momento da nossa vida que a teoria não vai prevalecer, vai ser a prática. Jesus praticou. Ele não foi teórico, ele praticou. E nesse momento agora nós queremos praticar a fé através da Tua palavra. Porque a Tua palavra diz: se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá desse monte, erga-te daqui, e ele sairá. Eu estou diante da Tua palavra agora, Deus. Eu peço agora, toca na Ana Luísa agora. Toca naquela pista agora, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Tu és o Deus de poder e de milagre. Em nome de Jesus agora, uma criança, inocente. Inocente, Deus. Perdoa qualquer pecado do pai, da mãe, seja o que for. Em nome de Jesus. Que eles possam agora, quem sabe através desse momento também, Deus usá-lo poderosamente, voltado para Cristo e ser usado tremendamente para colaborar na oração, para curar a própria filha. Em nome de Jesus. Mas é que nós estamos agora como igreja agora. Como igreja agora. No poder da autoridade do nome de Jesus. Não é o nome da denominação de pastor, nada disso. É no nome de Jesus. Toca naquelas vistas agora. Muda esse quadro. Muda essa situação. Não para que nós aqui sejamos glorificados, porque a Tua palavra diz que tudo é para a Tua glória. Tudo é para a glorificação do Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, toca, Pai. Toca nessa criança agora. Aquela expectativa do pai e da mãe, Senhor. Afastado, na presença, muitas vezes já precisa de um socorro. Afastado mais ainda, porque não tem aquela segurança de um Deus poderoso. Mas nós estamos aqui crendo. Crendo no Deus poderoso que abriu o mar, que derrubou a muralha de Jericó. Nós cremos no milagre, Deus. Oh Deus, que curou os leprosos. Em nome de Jesus agora. Toca nessa criança. Restitui, Senhor. Em nome de restitua essas vistas agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E agora eu oro também, Senhor, pelo Sérgio. Eu peço que consiga agora uma transferência. Uma transferência para um hospital de tratamento de coração. Em nome do Senhor Jesus. A primeira parte o Senhor nos ouviu, mas nem sempre a oração ela é atendida de uma forma completa para que a gente continue, quem sabe, a oportunidade, como eu felicitá-lo e falei de Cristo, é a oportunidade para ele conhecendo Jesus na vida dele. Porque às vezes Deus dá essa oportunidade no momento da dor, do sofrimento, para que a gente possa crer e abrir nossos olhos espirituais
e ver que existe um Deus poderoso. Então a primeira parte, conforme eu falei para ele, Deus já atendeu, e agora o Senhor possa transferi-lo para um lugar onde ele possa fazer os procedimentos e ir para casa para estar com a família. Eu peço agora também pela NET agora, pela sogra da minha filha, mãe do Tiago. Em nome de Jesus também, toca nela agora poderosamente. Sabemos ainda o que aconteceu, a pressão caiu, mas talvez o emocional, enfim, outras coisas, remédios, muito remédio que as pessoas tomam, e os remédios muitas vezes têm esses efeitos colaterais, muitas vezes, sempre tem os efeitos colaterais que prejudicam o outro lado. Então entra providência na vida da tua filha agora, repreenda toda doença, toda enfermidade em nome de Jesus. Eu peço agora pela Neide, pela Sônia, pelo Claudinho e pelo Givaldo, todos com a mesma enfermidade, em lugares diferentes, mas a mesma enfermidade. E nós oramos agora e repreendemos agora. Tu és o Deus de poder, entra com providência na vida dos teus filhos agora. Alguns libertando, alguns curando, alguns salvando, e curando o físico, mas também o espírito e a alma. Nós oramos crendo no teu nome, no nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê diga glórias a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Pode sentar. Bom, deixa eu pegar uma aqui. Só para lembrar que hoje à noite nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Ok? Vamos se preparar, que hoje é dia da Santa Ceia do Senhor. No domingo passado a gente começou a ministração aqui sobre batalha espiritual. Aí eu falei na primeira parte, que a gente vai entrar na segunda parte da aula. Infelizmente, no domingo passado, no momento saiu a internet, porque caiu ali algum problema. Foi uma batalha espiritual, que era uma coisa que eu gostaria de passar essa frente, porque abre os olhos de muita gente, é muito importante. Inclusive eu tive algumas boas pessoas que me falaram, que receberam a palavra, primeiro, abriu mais um pouco a visão. Algumas pessoas mandam para a gente. Isso é muito importante, né? Que leve para... Muitas pessoas ainda não entendem esse lado de batalha espiritual. Eu falei aqui como eu sou muito na área, mas eu também não faço batalha espiritual naquele sentido de expulsar demônio, aquelas coisas todas não. Eu sou mais chegado no estudo, pela palavra, biblicamente falando, que isso me liberta, a palavra que liberta, né? Então você aprendendo biblicamente, você vai ter as suas armas necessárias para aquele momento. Eu vi que no domingo foi aqui uma lutinha aqui, né? O negócio caiu, depois o André, que já tinha feito o louvor, já tinha feito o louvor com o microfone, com aquele violãozinho abençoado, né? E aí depois ele foi tocar, eu não queria pegar mais, e depois microfone aqui, microfone ali, e muitas coisas acontecem, irmãos, porque nós estamos numa luta, numa guerra. E se a gente não abrir os nossos olhos para isso, a gente não sabe se ver, tanto que a coisa é tão assim verdadeira que o Senhor deixou em Efésios capítulo 6 as nossas armaduras, a nossa vestimenta, não é verdade? Se não houvesse uma necessidade disso, ele não teria deixado Efésios capítulo 6, conforme eu fiz a leitura no domingo passado, que você que não veio dizendo, tá, você que está chegando do outro lado, Efésios 6, do 10 ao 18, não vou fazer essa leitura agora, só vou fazer quando eu entrar na segunda aula, na parte 2, e eu li também Daniel capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 20. E eu disse no domingo passado, no dia 27/4, que o que é guerra espiritual? Né? E a guerra espiritual é um meio para atingir determinados objetivos. Então, quando eu quero, eu falei isso aqui bem claro, atingir um determinado objetivo na minha vida, a gente vai viver uma guerra espiritual em várias áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Eu estou aqui pausadamente para você entender. Então, toda vez que nós vamos
tentar o objetivo, seja em qualquer área da nossa vida, atingirmos um determinado objetivo, nós vamos ter essa guerra espiritual. E não é só em coisas materiais, não. Ela é na vida plena do Espírito Santo, porque a gente tem uma luta constante. Todos nós aqui gostaríamos de ter uma vida plena do Espírito Santo. Ou não, igreja? Mas muitos de nós não conseguimos, porque é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. Outra batalha espiritual também é soltar as almas que estão presas e que muitos de nós já esquecemos de que elas também têm o direito da salvação. E elas estão acorrentadas em presas e a gente se entrega e fala, não sei o que, não sei o que lá, não tem mais jeito, não sei o que. Mas são almas que estão presas, amarradas, quem está entendendo? Presas e amarradas. E que aí nós precisamos entrar numa batalha espiritual para que essas almas, elas sejam libertas. E aí a gente esquece disso, mas é uma luta, é uma batalha. Quantas pessoas da sua família que você gostaria que estivesse aqui nesse exército de Cristo, que eu vou falar aqui, no exército de Satanás, que ele também tem aqui na terra, que é uma luta, então é exército contra o outro exército, e a gente esquece, não, deixa ele lá, está no caminho dele, é assim mesmo, não sei o que, mas não é assim mesmo. Nós precisamos travar uma luta para que possa libertar e soltar essas almas que estão acorrentadas. A outra é na área da prosperidade também, irmãos. A área da prosperidade é um direito de cada um de nós, amém? A gente não prega prosperidade aqui porque o que acontece muitas vezes com certas igrejas que pregam o certo da palavra é que, como tem muitos enganadores por aí, a gente acaba fechando o coração e o próprio inimigo entra na mente e fala, não fala aquilo ali, não existe isso, nem aquilo, isso aqui, a gente vai esquecendo de falar disso. Mas você tem direito de ter uma vida próspera. Amém? Quem quer ter uma vida de miséria aí? Não, viu? Já não levanta a mão porque ele pensou que ia falar de prosperidade, né? Então quem quiser ter uma vida de miséria é o diabo, de prosperidade é Deus. Um luta contra o outro. Então um quer a miséria e um quer a prosperidade. Prosperidade em todas as áreas da tua vida, seja ela financeira, profissional, familiar, em todas as áreas da vida. Mas isso também nós precisamos entender que é uma guerra espiritual. E para isso nós precisamos aprender a fazer a guerra espiritual. Né? E fazer guerra espiritual não é só ter um culto, reunir, é bom também para a gente orar, repreender, orar pelo país. Não adianta falar, o Brasil está, o governo está, isso aí a gente não faz nada, a gente não clama, a gente não ora mais, não busca mais a Deus, tem as bandeiras aqui, não faz mais a oração para a nação. A gente precisa voltar isso aí, porque isso é uma guerra espiritual. Enquanto, você lembra alguns anos atrás, quando a igreja clamava, as igrejas todas clamavam, buscavam, o Brasil estava indo melhor, a nação estava melhor em todas as áreas. Eu não estou falando de governo, eu estou falando de oração de igreja. Amém, querido? Eu não estou falando aqui de governo, porque o governo aqui da terra ainda é Satanás. Então eu não estou falando de governo. Principal, o potestade é que trabalha aqui nessa terra. Então eu não estou falando de governo, A ou B. Eu estou falando de igreja que batalhava e orava e clamava. E que depois baixou as armas. Porque a gente fala assim, não, está ruim mesmo. Não vai melhorar mais. E isso são coisas que o inimigo coloca em nós. Ele que de uma forma sutil, que você não entende, que fala, não vai dar mais, não adianta, vou ficar na minha, vou ficar desse jeito mesmo. E ele vai se aproveitando, porque eu falei aqui que ele já é um derrotado. Amém? Mas ele ainda, não, na ordem cronológica da escatologia, ainda não está preso. Ele vai ser lançado para sempre naquele grande dia que a Bíblia fala que o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas ele está solto. E todo derrotado, ele tenta derrotar os outros. Você já viu um derrotado tentar ajudar o outro? O derrotado, ele quer derrotar todo mundo, né? Eu não sei se é algo a ver, está até a brincadeira, até uma luta aí, até na camisa da seleção, que eu quero botar a camisa da seleção. Também é um princípio que a gente tem que clamar e orar, né? A internet já encheu tudo, parece que eles já esqueceram. Com isso, parece que eles já tiraram disso, né? Então é tudo isso que o inimigo vem de uma forma sutil trazer para a gente, né?
E enfim, a igreja tem que estar de olhos abertos. E aí eu disse também, essa que eu preciso falar, porque a gente não guarda muito tudo que você... Irmão, eu estou há 42 anos no Evangelho, mas eu guardo mensagem quando eu era novo, que eu ouvi na minha mente. Então, mas tem gente que está na igreja e não guarda. Então, por isso que muitas vezes eu repito, para que você possa, a repetição é a mãe do ensino. Seu filho nunca ia aprender a e o u se não ficasse a e o u, toda hora, para ele aprender, mentalizar. Então, muitas vezes a gente repete para você, tem um momento que você não pegou, no outro você pega. O que a igreja pede quando não tem visão de guerra espiritual? Porque a igreja pede muita coisa. E aí que eu quero me prender também aqui nessa primeira parte, antes de entrar na segunda, o que a igreja pede? Ela pede, ela dá espaço para o diabo. Porque quando você não tem a guerra espiritual, que você está clamando, está lutando, está se reunindo, é um culto de oração, aí vem, daqui a pouco o não vem, daqui a pouco acaba porque não tem gente, é aquelas coisas todas, indiferença, porque está com problema espiritual também, e não tem a força, aquelas coisas todas, e ele pensa que o problema é espiritual, mas o problema não é espiritual, o problema é que o inimigo está o vencendo na guerra espiritual. Não é verdade? É o inimigo que está lutando e está vencendo, sendo vencedor. Então o que a igreja pede? Espaço para o diabo. Outra coisa que a igreja pede: abre porta para o pecado. Porque quando você não tem, a igreja, ela não tem a batalha espiritual, que estamos na guerra, aí abre um espaço para o diabo trabalhar e entra o pecado. Eu não vou falar, aí entra o pecado de fofoca, que isso é pecado também, entra várias outras coisas, entra adultério, graças a Deus aqui nós estamos, mas existem muitas igrejas aí maiores ali que tem várias coisas acontecendo, porque é a artimanha do diabo, ele veio para matar, roubar, ele veio para isso, ele veio matar, roubar e destruir, para isso que ele sabe que ele já é um derrotado. E aí eu também falei sobre conhecendo o mundo espiritual. E aí eu vou entrar agora no mundo espiritual satânico. Porque o mundo espiritual de Deus aqui, a gente precisa conhecer a ordem cronológica dos anjos. Né? Porque se tu não conhece tudo que tu vai fazer, tu tem que ter o conhecimento. Se o cara é cientista, ele tem que ter conhecimento da área. Se o cara é conhecimento da área. Se nós somos evangélicos, temos que ter conhecimento da área de batalha espiritual. E a área de batalha espiritual, ela mexe também com o mundo espiritual. Porque o inimigo é um ser, vamos lá, todos nós, espiritual. Né? O ser espiritual, ele não morre. Amém, querido? Ele não morre. Ele vai de um para outro, é igual aquilo que eu falei de família para família. Maldição hereditária. Maldição hereditária, o inimigo trabalha na vida de uma família, aí, digamos que morre o avô onde o inimigo está trabalhando. Aí a pessoa fala, mas aí ele vai para outra família, que é a família, maldição hereditária familiar, porque ele não morre. Então ele vai de geração em geração. As pessoas falam, mas isso não existe? Para de ter batalha espiritual na tua vida, entender a guerra espiritual, o mundo espiritual, para você ver se não existe. Quantas são as pessoas, não, porque a mãe era assim, a tia era assim, a avó era assim, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí é uma guerra espiritual para mudar a situação. Amém, querido? Uma guerra espiritual para mudar a situação. E aí eu preciso conhecer o mundo espiritual. Eu falei que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, 1 Coríntios 11, versículo 3. Né? Agora, eu disse também que após a cruz, nós vamos ter a ceia hoje, a gente tem maneira agora, após a cruz, olhar para cá. Você está vendo? Já fica aquela cruz aqui, a gente faz assim. Após a cruz, Jesus é a cabeça de todo principado, de toda potestade e de todo domínio. Amém? Após a cruz, Jesus é o cabeça de todo principado, potestade, de todo o domínio. Onde está isso? Filipenses capítulo 2, dos 5 a 11. Filipenses capítulo 2, dos 5 a 11. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. E aí eu falei da mundo espiritual, sobre serafins que guardam a santidade de Deus, querubins guardam a glória de Deus, os 4 seres viventes, arcanjo, que é o príncipe do Senhor,
Eu falei de Miguel, um dos principais, que lá em Daniel capítulo 10, naquela luta. Porque olha o que Deus falou, Daniel, desde o dia que você orou, falou comigo, desde esse dia, eu ouvi a sua oração. Bom, uma vez eu ouvi a oração, nem entender que vai responder logo. Aí veio a luta, a batalha, de 21 dias. Você me falou, eu ouvi a tua oração, nem entender que vai responder logo. Mas aí entrou a guerra espiritual. E muitas vezes a gente olha e fala, Deus já nos ouviu, a gente abaixa as armas. O grande problema nosso é baixar a arma. Nós somos um exército de Cristo, de Deus. Um exército não baixa as armas. Um exército tem que estar com as armas, apontadas, com o conhecimento da palavra. Amém, querido? Não adianta. Você está passando um problema, aí tu tem o Salmo 91, aí o 23, não sei o que, são armas. Você tem que entender alguns salmos, alguns versículos da Bíblia que são apropriados para uma necessidade de arma. Né? Então a gente precisa entender isso. E aí eu disse também que os anjos ministradores são anjos da guarda que acampam ao redor. E no livro até falei aqui que a Igreja Católica ela fala sobre anjos da guarda. Meu anjo da guarda. E às vezes a gente fala assim, errado, não é dessa maneira, mas tem os anjos. Porque diz a palavra do Senhor no Salmo que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então aqui é o mundo espiritual. Diga comigo, o mundo espiritual. Agora também tem o governo das trevas. Quando eu conheço o mundo espiritual, por exemplo, eu conhecendo o mundo espiritual, não adianta que não é o Gabriel que vai resolver o problema, vai ser o Miguel. Entendeu? Tem um problema que não é o Miguel, é o Gabriel. Isso está lá em Daniel capítulo 10. Então quando eu conheço o mundo espiritual, os meus olhos se abrem. E quando eu entendo mais a palavra de Deus, a gente sabe a arma certa que você vai usar nos momentos certos da nossa necessidade. Amém? É igual aquilo que eu falo, alma, corpo e espírito. Agora é alma, corpo e espírito, né? Era corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Aí, digamos, uma pessoa vai lá dentro, vai fazer acho que eu quero fazer um gabinete. Graças a Deus, eu muitos anos que eu não faço gabinete, eu nem sei mais fazer isso. Mas aí, é só ouvir e ficar quieto, tá bom. Aí o cara vai lá, aí ele começa a falar comigo. Só que nós temos a tendência de olhar assim, orar como se fosse uma coisa espiritual. Vou expulsar o demônio, que é as coisas espirituais. Mas se não for espiritual, eu tenho que detectar se é espiritual, físico. Ele não está sentindo dor, não falou nada, estou vendo que ele está bem, mas pode ser alma. Aí eu vou tratar como espiritual, não vai adiantar, porque a alma não está precisando de cura. O outro lado também. Aí se eu for na alma, mas é o espiritual, então eu tenho que ter discernimento. O grande problema nós, neopentecostal, pentecostal, é que tudo é espiritual. Você entendeu o negócio? Tudo é espiritual, não é espiritual, é demônio, não sei o que lá. A gente tem que saber onde está a doença. Ele trabalha em todas as áreas. Trabalha no corpo, trabalha na alma e trabalha no espírito. Ok? Então, eu falei que Satanás, embora ele foi derrotado, que ele é um derrotado, ele age na terra através do seu exército. Porque ele tem a sua história. E a sua história diz que ele era querubim ungido. Ezequiel capítulo 28. Pedi vocês para ler em casa, porque eu falei, eu vou ler aqui para você ler em casa. Não sei se você leu. Quando for para ler, leia, porque é importante. Ezequiel 28, do 11 ao 19. Quando ele quis ser igual a Deus, se assentar lá como Deus sentava no trono de Deus, entrou a soberba, entrou o orgulho, e por esse motivo, diz a Bíblia, que ele se rebelou-se contra Deus, e aí ele foi expulso do céu. Mas quando ele foi expulso do céu, ele arrastou a terça parte dos anjos. Apocalipse 12, você que está doutorado, do 7 ao 9. Eu só vou ler aqui na segunda aula, os versículos. Apocalipse 12, do 7 ao 9. Então diz que, irmão, imagina 1/3 da terra, ele arrasta com ele, né? Porque é dessa maneira, quando existe
Agora todo mundo no emprego, está todo mundo trabalhando, está todo mundo legal. Tá? Aí daqui a pouco o inimigo manda um. Aí esse um vai lá, começa a enfrentar ali, começa a falar o salário, que é muito pouco. O cara estava bem lá trabalhando. Aí ele vai, aos pouquinhos ele faz uma rebelião. É assim? Então, esse querubim ungido, ele fez uma rebelião. Né? Então ele começou, a gente pode fazer uma isso aqui também, isso aqui lá. Né? É igual, não, eu posso também pregar, eu posso também ser um pastor, pode, todo mundo pode, agora tem que saber que é chamado, tem a vocação, você é vocacionado, está preparado para a luta, para a guerra, para a batalha, para situações boas e ruins, a favor e contra. Tudo isso tem que saber, irmão. Qualquer área da vida tem que estar preparado para todas as situações. Existem situações que acontecem na nossa vida que é a vontade de Deus, e se não acontecesse, a gente não saber que é a vontade de Deus. Não é verdade? Que a gente tem que ter discernimento espiritual para entender. Então ele manda 1/3. Então o que acontece hoje? Efésios 2, 2 a 3, Efésios 2, versículo 2 e 3. Hoje o que ele é na terra? Ele é o príncipe das potestades do ar. Porque ele diz lá que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra principado e potestade, que estão onde? Nas regiões celestiais. Então hoje ele é o príncipe da potestade do ar. Agora vamos entrar na aula de hoje, praticamente na aula de hoje. Característica do exército inimigo. Eu disse também na aula, aqui tem não estava aqui não, Já falou, já. então, falei aqui, ela estava aqui, então, estava não. Então, todo exército tem que estar preparado, né? Então, o exército de Cristo tem que estar preparado. 2 exércitos formados. Nós somos o exército de Cristo, porque nós somos discípulos dele, ele formou o exército. Quem é exército de Deus aí, diga amém. Amém. Só que o inimigo formou o seu exército aqui na terra também, né? Então, a luta é exército contra exército. E o exército tem que estar bem preparado com as suas armas. Porque Satanás, ele é bem preparado com as suas armas. As suas artimanhas, a maneira sutil, a astúcia, e não sei o que lá com seus enganos. A Bíblia fala que ele transforma como um anjo de luz. Então ele sabe trabalhar com as suas armas, com os seus exércitos. Então qual é a característica do exército inimigo? Eu falei aqui, ele é persistente e astuto. Não foi isso que eu falei? Persistente e astuto, né? E essa aqui é importante eu concretizar. Eu vou entrar, a aula agora vai ser hierarquia satânica. A aula agora, hierarquia satânica. Mas eu preciso falar só essa parte aqui. Ele é persistente e astuto. O que quer dizer isso? Ele não desanima nunca. Sabe aquele desânimo que você tem? Hoje eu vou para a igreja, hoje eu não sei o que. Sabe aquele desânimo? O diabo nunca desanima. Porque ele é persistente, ele é astuto. Né? Quando Satanás tentou o próprio Jesus, Marcos 4, Lucas 4 e Mateus 4, os capítulos parecem são todos 4, a tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado, e aí diz a palavra do Senhor, que ele falou, não só de pão, mas toda a palavra, usa minha boca para tá, né? Aconteceu aquilo tudo, diz a palavra do Senhor que Satanás o deixou por um instante. É o tempo oportuno, ou seja, ele não desiste nunca. Quando você pensa que a coisa está tranquila, ele vem de novo, porque ele não desiste nunca. Então você também não pode desistir nunca. Ele não desanima, você também não pode desanimar. Amém, querido? E agora na aula de hoje, que eu estou entrando lá na aula de hoje, eu disse também, só para quem não vê, você que está achando, tem pessoas assistindo, que não assistiu no outro, e algumas aulas não ficou lá porque caiu na internet. Eu disse que ele derruba os distraídos, né? Satanás, ele vem derrubar aquele que está distraído, principalmente está todos, né? Porque ele vem matar, roubar, destruir. Mas aí eu botei Davi, né? Que Davi, ele como rei, o rei sempre tinha que estar nas guerras, sempre. Mas teve uma guerra que o rei falou, hoje eu não vou ficar, não, vou ficar em casa, perninha pro alto, vendo televisão, né? Eu vou ficar aqui comendo um cachorro quente,
Porque lá em casa tem essa mania, né? Hoje que eu estou botando cachorro quente. Aí, vou ficar aqui e tal. Foi nesse momento, opa, ele está distraído. E aí ele pega um distraído, irmãos. Ele vem trabalhando distraído. Aí ali ele comete o adultério e o homicídio. O adultério e o homicídio. Porque Satanás colocou aquela mulher diante dele, porque ele estava na casa dele ali, quando ele deveria estar na guerra. Quem está na guerra, Satanás não tem como trabalhar. Se ele estivesse na guerra, ele não tinha caído no erro, estava distraído. Satanás trabalha na distração. Entendeu, queridos? E a aula de hoje, hierarquia satânica. Viu? Tão importante que ele fez até isso, viu? Alerta ali, ó. Hierarquia satânica. E quando a gente fala, tem igreja aí, quando vai falar de Satanás, ele se ajoelha, crama, busca Deus, só que eles têm um negócio, né? Não, irmão, isso aqui é tão normal. Aí ele está debaixo da mão do Senhor, debaixo da palavra. Então isso aqui é normal. Você tem que estar guardado e preparado. Né? O anjo do Senhor acampa ao redor e ele ao derredor. Então o anjo do Senhor está mais próximo de você. Amém, querido? Então vamos lá, hierarquia satânica. Aí sim, Daniel, que é a leitura, capítulo, eu só recapitulei porque entra pessoas novas lá e na internet eu quero ter gravado. Daniel capítulo 10, versículo 20. Quem puder me dar um presente hoje à noite? Caneta, eu agradeço. Sumiram todas da gaveta, não tem mais caneta. Capítulo 10, versículo 20. Daniel 10, 20. Diz assim a palavra: então ele me disse. Muito obrigado. Não era minha, não? Parece ele. Acho que é essa, mas tudo bem. Então ele me disse: você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes, lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Então aqui a gente entra na hierarquia satânica, que fala principados, né? São os principados. O que é principado? É o governo de um príncipe, né? Príncipe, a palavra, toda vez que você escutar príncipe na Bíblia, é líder. Líder, tá bom? Líder. Então, principado, governo de um príncipe, tá? Onde eles operam? Como agem os principados? Todo mundo já sabe aqui, já estudou. Se eu fizer pergunta para me responder rapidamente, como eu não quero que seja muito rápido, eu não vou fazer a pergunta, tá bom? Eu tenho medo de ficar muito tempo para falar. Então, eles operam nas regiões celestes, conforme todo mundo já sabe. Então, eles operam nas regiões celestiais. Está em Efésios. Nossa luta, irmãos, presta atenção, não é contra carne e sangue, não é contra homem, contra mulher, não é contra ninguém, contra principado e potestade. É eles que trabalham. Entendeu o negócio? Quando é Deus que trabalha, Ele trabalha de uma maneira que muitas vezes a gente não entende, mas que Ele fala: eu estou trabalhando porque aqui para frente o Senhor abrirá uma porta para cada um de nós. Quando é Deus que trabalha. Mas quando é principado e potestade, nós temos que ter um certo cuidado, porque Ele trabalha nas regiões celestiais. E aí tem que ter um cuidado. E aí tem que ter, por isso que eu estou falando de batalha. Quando a gente entender que nós estamos numa guerra, quem está entendendo aí? Nós estamos numa guerra. Deus não te chamou para ser crente à toa. Ele te alistou no exército dele. Quando Deus te escolhe, te chama, Ele está te alistando para o exército dele. E no exército de Deus não há limite de idade. Amém, filho? Não há limite de idade. Ele nos alistou, mas Ele alistou para você guerrear, para você batalhar. Não é para vir para culto só adorar a Deus, que é hoje temos que adorar à noite com celebração, a ceia do Senhor, mas não é para isso. Ele formou um exército, porque tem um exército formado aqui, 1/3
de lá foi jogado para a terra e viraram anjos decaídos a serviço do principado, que é Satanás. Nós estamos a serviço de Deus e eles estão a serviço de Satanás nessa terra. E a gente tem que entender isso para saber como lutar, irmão. Amém? Se tu baixar as armas, coisa vai acontecendo, irmão. A verdade é essa, em todas as áreas. Ele não brinca, Satanás não. A criancinha que eu falei aqui, que tu pega, que coisa linda, ele odeia. Aquela criancinha, ele odeia. Então a gente precisa de ter conhecimentos espirituais. Amém, queridos? Então vamos lá. Opera nas regiões celestes, aí tem Daniel 10, 13. Eu li o 20, vamos para o 13. Volta aí, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então, aquilo que eu falei antes, Deus falou para Daniel desde o primeiro dia que tu orou, tu falou comigo, eu ouvi a tua oração. Ele deve ter ficado todo assim, então vai me responder. Ele já ouviu a me responder. Ali é da principal potestade para lutar, para batalhar, para que a oração não seja respondida. Entendeu? Aí 21 dias batalhando. Chegou uma hora que ele pediu socorro a quem? Ele tinha conhecimento de quê? Qual era o conhecimento do mundo espiritual? Quando você tem conhecimento do mundo espiritual, você vai à pessoa certa, o ser certo. Não adianta você chegar e a gente ora e Deus sabe. Às vezes Deus leva em consideração pela nossa ignorância, muitas vezes espiritual, né? Mas quando você vai logo naquilo que é o certo, Deus atende mais rápido. Ainda não foi, falou, não, mas eu fui logo, sabe aonde eu fui? Eu fui logo aonde? Ele buscou logo a presença de Miguel. Porque ele sabia que era ali que ia ser resolvido o negócio. Ele tinha conhecimento do mundo espiritual, angelicais. Está entendendo? Senão a gente chega e a gente. É igual, às vezes o cara vai numa empresa, eu não estou desclassificando, não estou desclassificando profissional, porque toda profissão ela é de muita valia. É só ficar uma semana sem DLU, pegar o lixo na tua porta que tu vai reclamar. Então eles são tão importantes quanto qualquer um. Mas você quer uma coisa especial, você tem que ir logo naquele que vai tentar resolver o teu problema, tem que chegar a ele. Mas às vezes até uma pessoa dessa você consegue chegar, mas vai ser mais demorado, então você tem que ir no certo. Então no mundo espiritual, quando tu conhece o mundo espiritual, o grande problema nosso é que a gente pega a Bíblia, fica 200 anos como crente, pegando a Bíblia, espiritualizando a Bíblia. Entendeu o negócio? Você tem que ter o conhecimento da prática da Bíblia. Não é só pegar a Bíblia e espiritualizar a Bíblia. Daqui a pouco eu já vi pessoas que pegam a Bíblia para expulsar demônio. Sabe, demônio? Ele está com a Bíblia assim. O que é isso? Isso é falta de conhecimento, isso é brincadeira espiritual, isso é sem discernimento espiritual. Não existe isso. Porém, se o anjo do Senhor estiver no lugar certo, e às vezes um tiro, uma Bíblia, pode bater naquela Bíblia ali e te salvar. Pode também, não pode? Mas não quando você afronta alguma coisa através daquilo que você espiritualiza. Quem está entendendo aí? Pois é, nós temos um mandamento. Um deles, não atentarás, eu sou nosso Deus. Então está tendo um tiroteio ali, eu sou crente e vou ali passar. Não atentarás, eu sou nosso Deus. Agora, na inocência sua, tu está no local, aconteceu, tu não está fazendo nada contra Deus, não está atentando Deus pode desviar naquela barra. Então a gente tem que entender isso. Não, porque o cara era pastor, morreu a família toda no trânsito, aí vai ver lá, como é que chama aquele negócio que veio? Quantos quilômetros? Está correndo por aí. Aí mostra aquilo lá, o cara estava em 300 por hora. E aí o que Deus tem a ver com isso? Impotência. Não é verdade? Impotência. E o que Deus tem a ver com isso? Ele matou a família dele. E se tu falar isso, ninguém vai gostar, mas ele matou a família dele. Porque quando o motorista, eu não dirijo, mas quando o motorista entra no carro com a família, ele tem que saber que ali é uma arma. Amém?
Você está com a tua família ali dentro, ali é uma arma, meu irmão. Eu não sei o que curar essa vida toda ali. Você que é uma arma, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, irmão. Porque as pessoas estão acreditando em quem? Em você. Você quando vai no avião, você não acredita naquele cara que está ali naquele piloto lá, meu irmão? Ou não? Na verdade, ela acredita nele, né? Então quando eu pego um ônibus aí tu está crendo naquele motorista ali, está acreditando nele. Não é verdade? Aí quando eu vejo, Deus não trabalha com imprudente, senão aquelas 5 virgens entraria também, não entraram porque foram imprudentes. Só entraram as prudentes. Certo, irmão? Né? Então quando isso acontecer, você entenda que o inimigo trabalha de uma forma sutil. Nada fará você chegar antes ou depois. É na hora certa de Deus. Não é verdade? Na hora certa de Deus. Então a gente tem que ter cuidado porque ele trabalha em todas as áreas. Então vamos lá, eu li aí Daniel agora, capítulo 13. Fala aí do príncipe da Pérsia, não fala? Aí também fala no vídeo que eu li antes, príncipe da Grécia, não é? Mas tem Marcos capítulo 5, versículo 10. Guarda aí, ó. Príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, e agora Marcos 5, versículo 10. Marcos 5, versículo 10. Marcos capítulo 5, versículo 10 diz assim, ó. E implorava a Jesus, olha aqui, irmão, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha só. E quem implorava a Jesus? Demônios, legião de demônios. Ele implorava por quê? Quem que estava lá? A cura de um endemoniado, não é? Não estava endemoniado? A cura. E aquele endemoniado, então vamos aqui, eu quero só partir para aqui. O que acontecia aqui? Ele trabalha em área, principado potestade. Você sabia disso? Para você ver, em cada país tem um principado. Cada país tem um principado. Aqui no Brasil chama Aparecida, Anchieta, Nazaré. Ainda tem a imagem do boi lá, aquele boi lá, né? Não sei se vocês já viram aquele boi, né? Rio de Janeiro, aí bota Sebastião, Jorge, Iemanjá, Nova Iguaçu, São José e Meriti, São João. Aí você acha que isso é normal? Não, principado potestade, trabalhando aqui naquela área, prendendo aquela área. Ele prende aquela área. O grande problema da igreja é justamente não entender isso, que é a batalha espiritual. Eles pegam a Bíblia, espiritualizam a Bíblia e fica Cristo salva, tudo bem e tal, mas tem que, toda pessoa de um exército tem que ter conhecimento de área, da área. Então, onde você vai, é um principado potestade que trabalha naquela região. O demoniado gadareno, porque aqui fala, ó, rei da Pérsia, a Pérsia aqui, aí fala aqui, ó, por isso que eu falei da Grécia, de Gadara, Marcos 5,10 aqui, era o príncipe de Gadara, irmãos. Está aqui, ó, no caso aqui eu li o 13, né? O 10. Aqui é o príncipe de Gadara, é o endemoniado, o gadareno. Ele estava ali endemoniado, ali é território, ele toma território, ele domina território. Quem está entendendo? Então ele estava sendo dominado pelo território. Quando os demônios falaram, ó, Senhor, se prostrou, ele pediu, não, em outras partes, ele chegou antes do tempo, porque até ele sabe quando é o tempo dele, ainda não é o tempo, porque antes do tempo.
Né? Eles fizeram pedido a Jesus o que poderiam fazer. Né? Mas ali era questão com o território. Quando tem um principado, todas as cidades têm um principado e potestade. Quando eu vou em Cruz Alta, quando eu entro em Cruz Alta, tem principado e potestade. Poucas vezes que eu já fui. Eu já fui em Curitiba, quando meu filho estava lá, por isso toda cidade tem principado e potestade. E que a gente olha aquilo como algo normal. E não é normal. É para prender a cidade. Aqui era o demoniado, aqui, ó, versículo 10. Aqui fala, é o demoniado de Gadareno. Aqui, tá? Se você for ler todo o contexto aqui, você vai ver aqui. Tá? E quando eles saíram daquele território, o Gadareno foi livre. Você entendeu o negócio? Assim que eles deixaram o território, porque é demônio territorial, ele toma conta do território. Você está entendendo? Toma conta do território. Quando ele saiu do território, o Gadareno foi curado. Foi livre, foi liberto. Nunca mais você viu aqui dizendo, aquele homem de novo foi endemoniado de novo. Não, porque Gadara foi liberto. O principado potestade foi derrubado daquela cidade. E a gente tem que fazer isso, derrubar, porque aqui de Anchieta e Nazaré. Na verdade, e outra coisa, irmão, que a gente precisa de aprender é o seguinte: o principado trabalha para impedir as nações de receberem ministrações do Espírito Santo com resistência. É isso que ele trabalha. E aí, para poder, ele tenta impedir as orações da igreja, da manifestação do Espírito Santo. E tu sabe onde o principado, ele influencia? Em todas as áreas. Ele influencia na política. Principado e potestade, como trabalha na política. Política é uma coisa suja. Né? Então o demônio trabalha, mas como trabalha ali? Sabe onde ele trabalha também? Na cultura. Peraí, cultura, Satanás também trabalha na cultura. Em todas as áreas, Satanás tem a tua patinha lá. Todas as áreas, Satanás trabalha. Ele trabalha no meio de comunicações. Ele trabalha em festas populares, carnaval, festa junina, folclore, tudo isso, irmão. Aí o cara fala, mas isso aí é a cultura do país. Não é a cultura do país, é a manifestação diabólica, é principado e potestade. Oi. O principado, ele trabalha para impedir as nações de receber as ministrações do Espírito Santo com resistência. Ele resiste. Daniel, por exemplo, quanto tempo ele orou? 21 dias. 21 dias, 3 semanas, não é isso? 3 semanas buscando, orando, e ele estava lá, impedindo com resistência. Agora vamos lá. A hierarquia satânica, a primeira é principal, a segunda hierarquia, potestades. Primeira hierarquia principal, segunda hierarquia potestade. Agora, o que potestade faz? Qual é o seu objetivo? O objetivo principal da potestade é causar divisão na igreja. Esse é o principal objetivo desse espírito, né, de potestade. Ele tem um objetivo principal. Ele não quer causar divisão no mundo, porque o mundo já está sob o controle dele, porque o mundo já é maligno, não é isso? O governo desse mundo é satânico. Se o mundo já é maligno, é ele que governa. A única coisa que ainda impede a ação total do diabo nessa terra é a igreja. Por isso que a igreja tem que ter comunhão, tem que ter oração, tem que lutar, tem que batalhar, porque é o único que impede ainda a astúcia total do diabo nessa terra é a igreja. Tanto que quando a igreja foi levada, acabou. Aí já era. Porque é só a igreja. E aí ele tenta de uma forma sutil destruir a igreja. Quem está entendendo aí? Então qual é o objetivo principal da potestade? Causar divisão na igreja. Ele atua primeiramente nos líderes com brechas. Qualquer liderança que tiver uma brecha, ele trabalha. Porque o líder, não, mas o irmão, todos nós
Mas primeiro no líder. Os líderes, eles são, aspas, eles têm que se guardar para se cuidar mais, ele tentar fazer melhor isso, porque nós somos o alvo maior de Satanás. Porque ele sabe que a liderança é aquele que está lutando, está ensinando, está guerreando, está batalhando, tem uma posição, entendeu o negócio? No exército, na batalha, você quer matar um soldado ou quer matar logo o cara que está de frente lá? Hein? Se vai para uma guerra, se você tenta derrubar logo o cara lá, porque matar um soldado, tem um soldado lá, não é verdade? Quantos soldados já morreram lá na Rússia, na Ucrânia? Ele disse, quantos soldados já morreram? Mata um dos cabeças lá para você ver. Na verdade, o negócio vai perdendo o que é a força. Agora nós estamos fragilizados, porque agora morreu o líder. Então a gente tem que ter cuidado com isso, como liderança. Porque ele trabalha justamente em níveis complexos. E o que ele faz quando há brecha? Ele trabalha. Ele gera, sabe o que, irmãos? Aqui, ó, vou até sublinhar aqui. Ele gera confusão, discórdia na liderança, causando insatisfação no coração. E aí, quando ele causa insatisfação no coração, que é uma das artimanhas do diabo, ali ele começa a pegar da maneira que ele queria pegar. Porque quando ele consegue causar insatisfação no coração, aí tu fecha tudo. Aí você baixa as armas. Aí ele começa a trabalhar de uma forma mais poderosa, porque atingiu o coração, fechou o coração, acabou. Você está entendendo? É isso que a gente precisa de ter um discernimento espiritual na nossa vida. Amém, querido? Amém. Então o diabo sabe que há poder numa igreja unida. Está em Atos capítulo 2. Se você for ver capítulo 2 de Atos, 46 e 47, que havia comunhão entre os irmãos. Amém, querido? Eles tinham comunhão no partir do pão. Hoje a ceia do Senhor, comunhão no partir do pão. Eles tinham comunhão na doutrina dos apóstolos. Não tinha esse negócio, não, está errado essa palavra, está errado esse ensinamento, está dizendo que, não sei o que lá. Eles tinham comunhão na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. E a igreja não faltava nada, não tinha doente, não tinha enfermo, não tinha necessidade, não tinha nada. Por causa da comunhão. E logicamente, destruindo comunhão, ele traz doença, enfermidade, discórdia, ele traz isso, traz aquilo, traz miséria, traz isso, traz aquilo. Você precisa de ter conhecimento espiritual. Amém? Não é só conhecimento da palavra, não, eu conheço todos os versículos da Bíblia, falo de cor. Ele lia a Bíblia 20 vezes, não interessa isso. Tu pode ter lido, nem ter lido ainda, mas você precisa ter conhecimento espiritual. Amém? Vai ser muito importante você ler a Bíblia também. Porém, você precisa de ter conhecimentos espirituais. Então vamos lá. O diabo sabe que há poder numa igreja unida. Atos 2, 46 e 47. Observação aqui. A unidade gera crescimento. Somente a unidade é capaz de repreender as potestades. Somente a unidade é capaz de repreender a potestade. Aí nós vamos aqui para João capítulo 17. Eu já até sei o que é a oração de Jesus para os seus discípulos. João, obrigado. João capítulo 17, no versículo 23. Olha a oração de Jesus. Jesus não orou cura, e fazia isso. Jesus, ele orou da seguinte maneira. João 17, versículo 23, ele diz assim. Olha o que ele fala aqui. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Então, o Senhor está falando aqui que eles sejam unidos. Amém, querido? Amém. Que eles sejam um. Quando ele fala sejam um, é unidade. Você entendeu? A igreja tem que estar unida. Quando a igreja está unida, ela está aperfeiçoada em Cristo. É igual esse negócio de a pessoa, às vezes, tem, alguns têm até não sei se é dono, não sei se é líder, eu não sei, mas de curar enfermos, milagre, aquelas coisas todas. Mas Jesus falou, vocês serão conhecidos como meu discípulo, se vos amarem uns aos outros.
Então não adianta esse negócio que eu curei isso, milagre, eu sou ungido, eu tenho poder, da minha mão sai até uma fumacinha assim. Não tem nada disso. Se você não ama um ou outro, irmão, se não tem comunhão, que não tem nada, é tudo enganação do diabo. Ele vai fazer fogo cair do céu. Se possível for, enganarão até os meus escolhidos. Não diz a Bíblia? Se possível for, enganarão até os meus escolhidos. Tamanho vai ser, aspas, um milagre de engano. Tem acontecido isso nas igrejas. Ali tem levado a multidão sendo enganados. Mas o que Ele quer é que você conheça esta área espiritual, de guerra, de batalha, coisa que o diabo não quer que você fique ciente, porque ele quer continuar te prendendo, te amarrando, e a gente precisa ter unidade. Você está aprendendo a palavra? Amém. Amém? Então vamos lá. Agora a terceira, nós estamos falando de hierarquia satânica. Assim como tem a hierarquia de Deus que nós oramos, que nós já demos na aula anterior, a hierarquia satânica. Primeira hierarquia nós falamos principal, segunda potestade, terceira, as forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. O que é as forças espirituais do mal? São demônios cuja função principal é oprimir a humanidade e ele age em algumas áreas. Em que áreas que esse demônio, que a função principal é oprimir a humanidade, ele age pela depressão, diga assim, depressão, que aí a pessoa vai comprar um montão de remédio para aliviar, que a doutora fica presa a remédio caro, etc., tratamento. Eu não sou contra quem quiser comprar que compre. A indústria farmacêutica está aí mesmo, ela não quer nunca que eu fique curada, porque a indústria farmacêutica quer vender. A indústria farmacêutica tem uma pena de você. Quando você chegar lá e falar assim, não, porque eu estou gastando muito dinheiro com remédio, não sei o quê, aí ele ainda fala assim, não, nós temos outra aqui melhor para você. Ele não tem pena, a indústria farmacêutica não tem pena de você, quer mais que você gaste todo o seu salário com remédio. Mas você precisa ter um discernimento, que tem enfermidade que não é remédio. Amém? Não é remédio. E aonde é que ele trabalha aqui? Se eu estou falando aqui que a terceira hierarquia satânica, ele tá nas forças espirituais do mal. O que ele faz? O que ele é? São demônios que têm uma função principal. E a função dela é oprimir a humanidade. E ele age pela depressão, pelo medo, pelas fobias, suicídios, loucura, influência pelas músicas, filmes e literaturas que funcionam como imãs para atrair essas opressões. Filmes, por exemplo, Harry Potter, fala. Esse é um deles. E quem gosta disso, para com isso. Porque é demônios. Isso é demônio. Aí depois você vai dormir, aí é medo, é não sei o que, aí não sei o que lá. Aí, entendeu o negócio? Aí não sabe que ele tem uma função principal, trazer opressão. Quem está entendendo aí? Filme de terror. Para com isso aí, irmão. Você está falando terror. E ele aqui, a força espiritual do mal, é um terror. Terror noturno. O Salmo 91 fala na hora lá no Salmo 91. Terror noturno. Eles precisam, é por isso que você sabe que você vê, tu não é culpado. Mas a partir de hoje, se tu continuar vendo, você não é mais inocente. Porque eu estou ensinando a palavra. Até aqui tudo bem. Tu só conhecia a Bíblia, um bocadinho da Bíblia, você também, eu também. Adora a Deus, canta, toca, dança, etc. Faz a obra de Deus. Mas agora os teus olhos estão sendo abertos através dessa ministração. Agora é com você, meu. Eu aqui não fico no pé de ninguém não, quem faça o que achar melhor, eu só ensino. Se é um pastor que não fica em pé de ninguém, sou eu. Eu não estou aqui para ficar de pé de ninguém, mas eu ensino a palavra. Aí você que decide, ouvir ela certa ou ouvir ela errada. Amém? É porque tem pastor aí que fica filmando crente na rua, né? Vai filmando crente na rua, né? Eu não sou disso não, faça o que achar melhor, vai fazer. Se for uma coisa muito séria, vai chegar aqui no conhecimento, aí só tem que sentar, bater um papo e decidir espiritualmente. Né? Mas se for coisa que você acha que está certo para a tua vida, vai continuar fazendo, não tem problema nenhum. Vai chegar uma hora que o Deus, o Espírito Santo, vai tocar no teu coração.
Agora, esses filmes, literatura, funcionam como ímãs. Começa a ver um filme desse, você tenta parar e não consegue, porque tu está preso. Eu nunca vi filme de terror na minha vida, desde que eu me converti. Nunca. E se eu ver também aquela porcaria para ver se significa nada. Porque eu sou guardado por Deus. Mas quem não tem conhecimento total, espiritualmente falando, tem que ter cuidado. Porque ele atrai. Por exemplo, por que o hotel coloca músicas eróticas? Para atrair o quê? Só para você entender. Porque o Espírito ele trabalha nas áreas. Como imã. Né? Não, sim, mas eu estou no hotel. Pronto, ficou melhor, né? Mas hoje todos os dois é sujo. Antigamente o hotel era para você chegar, deitar no lugar, se repousar e tudo, mas agora serve para a mesma coisa. A verdade é essa. Mas eu estou querendo dizer que são ímãs. Se chegasse lá e botasse alguma outra coisa, a atração seria diferente. Mas tem que preparar o ambiente. O inimigo para trabalhar, ele prepara o ambiente. Eu acho que eu estou sendo bem claro, né? Eu não posso falar muito mais aqui, porque a minha vontade é falar. Mas ele prepara o ambiente. Ele usa como imã. Ó, a televisão ela não tem unção, mas eu vou botar como que tivesse. E eu vou dar uma expressão aqui. A unção da TV é transferível. Existe uma história de um garoto que ele deu um testemunho que hoje ele era da TV, não me recordo o nome dele. Quando ele ia andar de ordem, ele via vários filmes de terrores, e tinha até, já era voltado mais para esses principados e potestades. E toda vez que ele ia andar de roda gigante, qualquer coisa que ele era no parque, do lado dele, ele mandava deixar vazio, só ele. Aí perguntaram para ele, não, porque aqui o demônio está com ele. Então ele deixava vazio, não podia sentar ninguém, porque ele entendia que o demônio estava com ele. Mas ele via desenhos. Existem desenhos ali educativos. Existem desenhos destruidores. Que é sutil, tu nem enxerga ele. Chaves é tão legal, né? Mas ele tem coisa sutil também. Todos, a maioria tem, irmãos. Se tu for notar. E agora, quem poderá me socorrer com o meu nome? Ele? Chaco dele. E a capa dele é azul, né? Tá valendo agora? É vermelhinho. Mas vamos lá. Aquilo que você pensa que é normal, o diabo não é não, irmão. Ei, olha para cá. Aquilo que tu pensa que é normal, a unção da TV, se é que Deus, tu está entendendo o que eu estou falando? Ela é transferível. Ela entra na tua mente. Ela entra na tua mente. Olha lá no Éden, quando Deus colocou o homem para habitar no lugar daquele, uma fruta que tu comesse, tu se alimentava o dia todo, a fruta não apodrecia, passou a apodrecer depois do pecado. A fruta não apodrecia não, irmãos. Depois do pecado ela passou. Deus vinha todos os dias e visitava o homem, que beleza, né? Bem, agora, até quando que a serpente falou com ele, falou com ela? Que a serpente ali já era uma manifestação do diabo, já usou. Em pouco tempo de conversa mudou a mente daquela pessoa. Em pouco tempo de conversa. Então, irmãos, a televisão tem que ter um certo cuidado. Certo cuidado. Ela vai ser muito importante na volta de Cristo, porque a Bíblia fala que todo olho verá. Eu não sei como é que vai ser, mas vai ser cuidado para todo mundo. Vai ser algum meio de comunicação, alguma coisa ali. Então tudo que faz é importante. A televisão tem YouTube, tem louvor, tem adoração. Pregação dessa igreja, acho que ninguém vê no YouTube.
mas fica vendo pregação do mingauzinho. Entendeu? Vamos até orar por ele, porque é uma criança, um garoto, vamos orar, né? Eu acho que eu mudei um pouco minha mente para a gente orar por ele. Tem 14 anos de idade. Está sendo induzido pela própria mãe, a mãe induziu ele a fazer tudo isso, mentir, etc e tal. Eu acho que ele já tem raciocínio, está sendo já formado para isso, mas a mãe usa tudo isso. Mas também coisa espiritual que se manifesta. Então tem que ter um certo cuidado, irmãos. Sabe por quê? Se você acha, diz 1 Pedro 5,9, que nós devemos resistir e firme na fé. Amém? Firme na fé. Então tudo aquele negócio aqui não tem nada a ver. Rede Globo e você, tudo a ver. Então a gente tem que ter um cuidado, qualquer coisa não tem nada a ver. É nesse negócio que o diabo trabalha. Eu falo isso por mim, não estou falando. Quando eu estou dando aula, eu estou falando para a gente, para todos nós aqui. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É o que a Bíblia fala, né? Então, a quarta coisa agora, essa parte de Satanás, dos demônios, da hierarquia, é dominadores. Dominadores. Coloca aí, dominadores. Onde que eles operam? Dominadores. Eles operam na terra, buscando frustrar os planos de Deus para os homens. Então, onde ele trabalha? A palavra já diz, dominador. Aqui tem uma hierarquia. Não tem a hierarquia dos anjos de Deus também? Não adianta, vem aqui Miguel agora, mas não é Miguel. Não é Miguel. Né? O anjo do Senhor acompanhar e bota o anjo, Miguel está. Então ele tem que saber a hierarquia para que a resposta seja mais rápida. Então ele tem a hierarquia dele. Então nós estamos aqui nos dominadores. Onde que eles operam? Eles operam buscando frustrar os planos de Deus para os homens. Ou seja, roubar a fé e a sensibilidade de buscar o Criador. Que aí ele começa a tirar a sua fé, rouba a sua fé, aquela sensibilidade que você tinha, desejo, prazer de buscar o Criador. Daqui a pouco está sendo dominado por ele, tu perde toda essa vontade. Você não tem mais esse desejo. Outra coisa também, eles incorporam-se nas pessoas, dominando-as para prostituição, drogas, violência, perversões sexuais. Eles incorporam nas pessoas. Você pode ver que tem as entidades. A entidade do adultério, a entidade da bebida, a entidade do cigarro, do cachimbo, do charuto. Eu sei disso porque a minha irmã era disso. Então tem uma que pedia charuto, do outro cachimbo, o outro era cigarro. Então tem as entidades dominadoras. E eles dominam nessas áreas aí. Prostituição, né? Que é a entidade que você já sabe qual é, seja tanto, principalmente na parte da mulher, né? Aquela que gira, né? E aí leva para a prostituição, né? Eu vejo tanto mulher girando assim, falando, meu Deus, aqui na instituição, está endemoniada, né? Eu acho que está endemoniada, né? Como a igreja lá não tem cimento espiritual, fica dando glória a Deus, aleluia, falando em língua e pulando também, não. Tem que ter discernimento para saber qual é a ação do Espírito Santo e quando não é. Entendeu o negócio? Amém, querido? Tem que ter cuidado. E ele faz o que também? Ele arma para vencer. Arma para vencer os dominadores. Domínio próprio. Provérbios 16, 32. Provérbios capítulo 16. Qual é a arma para eu vencer os dominadores? O domínio próprio. Provérbios capítulo 16. Já estou quase finalizando aqui. Versículo 32. Provérbios 16, 32. Pastor, ele arma para vencer. Ele arma para vencer. Arma para vencer os dominadores. No caso, arma, nós temos que estar armados, tá? Arma para vencer os dominadores. Domínio próprio. Provérbios 16, 32. Diz assim:
Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Domínio próprio. Porque quando ele tem domínio próprio, irmãos, ele atua aqui como dominadores. Tem situação da nossa vida, se tu não tiver domínio próprio, tu faz uma troca. A maioria aí que faz uma troca é porque a ação dominadora, aí a gente não entende. A gente não entende, mas é ação dominadora. Aí tu faz a droga, não tem domínio próprio. Então deixa o Espírito trabalhar. Aqui é uma arma. A primeira arma é domínio próprio. E aqui está bem claro aqui, ó, em Provérbios capítulo 16, versículo 32. Está bem claro aí. Vamos ver se tem outro versículo aqui. Provérbios 25, 28. Provérbios capítulo 25, 28. Diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Entendeu? Um muro, uma casa sem muro, ela é presa fácil para assalto, para roubo. Por que quer ver você tem que cercar um terreno? Tu não cerca teu terreno, vem os invasores. E quando ele está cercado por domínio próprio, por isso, por aquilo, aí você está com o seu muro. Tendo um muro, os dominadores vão trabalhar na tua vida. Amém, querido? Amém. Ponto final. É dessa maneira. Né, que é simples, mas ela não passa a ser simples quando a gente não tem entendimento. Se você tem entendimento da palavra, você vai saber conduzir, vai saber qual é a vontade de Deus. Então, aí, uma das hierarquias é que eles são dominadores. E aí ainda, Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Gálatas 5, 23. Diz assim, versículo 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não tem lei para isso, tem lei para isso? Tinha um mandamento lá, lei. Não, faz isso, não matarás, não adulterarás, não sei o que lá. Mas mansidão e domínio próprio não tem lei. Amém, querido? Não existe lei para isso, é você que tem que se dominar. Amém? Amém. Por quê? Porque uma das hierarquias de Satanás é que ele é dominador. Ele domina. Aí quando a gente faz o negócio, meu Deus, vocês estão ouvindo essa aula. Se fizer daqui para frente, é com você mesmo. Eu aqui nessa igreja, se eu não tivesse domínio próprio, eu já tinha feito, sei lá. Desculpa aí que está do outro lado, não sou matador não, perdão. Senão eles pensam que eu sou um pastor matador, pelo amor de Deus. Mas eu já tinha feito algumas coisinhas assim, né? Mas a gente tem que aprender e dominar, porque senão aí tu acaba com a sua idoneidade familiar. Imagina um cara acabar com a idoneidade familiar, porque o cara não vai pegar o histórico dele de 99%, ele só vai pegar 1%. O cara vai ter feito 99% dele foi legal, errou 1%, aí acabou. Tu é destruído por causa de 1%. Isso é justiça. Mas é dessa maneira que a humanidade segue. É dessa maneira que Satanás trabalha. Ponto final aí. A gente quer ser 100%, aí é difícil pra caramba. Mas vamos tentar, pelo menos, entrar aqui dentro da aula aqui. Amém? A casa está com muro. A casa está com clamor, oração, unidade. Sei o quê? Ele não entra. Ele não entra. Amém? Vou mais 15 minutinhos para finalizar aqui. A gente e acaba a aula toda, ele vai fazer 3 minutos e a gente acaba hoje. Vamos lá. O que eu posso fazer para que tudo isso mude na nossa vida? Tudo que vocês estão aprendendo desde o início, o que eu posso fazer? Mudar é uma decisão. Fala para o teu irmão assim, mudar é uma decisão. Não adianta pregadores querer que mude todo mundo. Mudar é a decisão da pessoa. Eu nunca fui radical por certas coisas. O cara quer, ele é quente, ela quer beber, bebe logo um barril logo de vinho. Problema dele. Quando você está bebendo, o cara na rua, problema dele. Eu não estou nem aí. Eu ensino a palavra. Se o cara não aprender, eu aprendi a palavra, eu bebia e fumava, eu aprendi a palavra, eu posso pegar, eu não bebo nem fumo.
Amém? Ponto final. É assim que tem que ser. Agora o cara quer, é problema dele. Aí ele vem aqui para a igreja bêbado, fica levantando a mão, se mexendo, tudo assim, né? Aí pensa que é o espírito, né? Ele está meio alcoolizado. Aí ele tem que ter discernimento. Então, irmãos, aí é o problema dele. Mas a gente precisa de que mudar a decisão de cada um, irmãos. Pastor não muda a decisão de ninguém. Amém? A gente orienta e quando são solicitadas orientação. Se não pede orientação, aí, meu irmão, é bom namoro. Ah, eu já vou ficar noivo, já casei. Mas tá bom. Casar não, porque vai precisar de mim. Aí eu vou ficar sabendo. Não, eu só sei quando vai casar que vai precisar de mim. Né? Mas, por outro lado, a gente não sabe. Aí quando dá errado, mas eu não posso fazer mais nada. Vai chorar aí, acabou. Eu sou mais duro que a Sandra. Você vai dar um tempo de 10 anos e vai arrumar outro. Aí a pessoa não aguenta porque o dominador veio, não, 10 anos não, eu vou jogar na cara dela o tempo que eu posso, ele consegue outro. Mas não é amor, é para tentar mostrar que eu posso. Porque se eu não mudar, as coisas continuam. Porque mudar é uma decisão. Diga comigo, mudar é uma decisão. É uma decisão. É verdade? Não adianta. A gente precisa aprender isso. O que acontece aqui quando eu falo mudar é uma decisão? Porque é uma guerra por domínio próprio. A gente vive uma guerra por domínio próprio. Ou seja, não adianta esse negócio, não. Vai ver, alguns não vem fazer porque eu briguei em casa e não vou tomar ceia. Vou dar um tempo, não entende o que é ceia. Não entende o que é ceia. Aí fica com esse negócio, se tu deixar de tomar ceia por algum motivo, nenhum daqui vai poder tomar. Então nós erramos hoje. Só quando você acorda, já erra. Porque a mente é pecadora. É por isso que o morto não erra mais, nem peca. A mente já está lá, ó, acabou, é inerte. Lembra? E se levantar dali, vai pecar de novo. Então, o pastor não quer orar por ele ressuscitar, deixa ele morto ali, cadê também? Se ele ressuscitar, vai piorar, deixa ele ali. Vai ressuscitar para ele fazer tudo de novo? Não tem. Quando Jesus ressuscitava lá, eles adoravam a Deus. Eles vão buscar a Deus, amém? Aí eu vejo um montão de quem quer me ressuscitar morto. Alguém um dia me ressuscitou, eu era morto para o mundo, pregou o evangelho, eu nasci de novo, me ressuscitou. Mas eles acham que é literal, vou fazer o quê? Deixa eles. Teve uma vez que o cara falou, eu ressuscitei. O cara ficou 10 minutos, viu, morreu de novo. Porque foi a mente ali, né, naquele momento que acontece, pode acontecer, existe aquele ator Sérgio, não foi da época de muito não, de novela, muitos anos atrás, Sérgio, não sei o quê, Sérgio Cardoso, ele tinha uma determinada doença, que ele apagava e parecia que estava morto. Só que aconteceu o seguinte, o médico dele estava viajando, e aí ele teve esse problema. Deram um período de tempo e enterraram o homem. Quando o médico depois chega e passa o tempo que ele vai lá e abre lá tudo para ver, ele estava virado. Na verdade, ele não tinha morrido. Aí acontece umas coisas dessas que eu ressuscitei o morto. Então tem que conhecer essas coisas para a gente ter morto, que tem que estar morto mesmo. Se ressuscitar, ou ele vai vir melhor ou pior. Então, se Deus permitiu que ele morresse, deixa ele lá no cantinho dele, lá na cidade. Quando Deus ressuscitou aquele filho daquela viúva, era a necessidade daquela viúva que ela tinha. Ela era desprezada, o marido já tinha morrido, agora vai o filho que supria, provia a sua necessidade. Mas ela se passava a adorar a Deus. Amém? Então só isso aqui que eu quero falar aqui. Mudar é uma decisão. Fala para o teu irmão, mudar é uma decisão. Então, não adianta a gente dar aula, a gente fazer isso, a gente fazer aquilo, porque mudar é uma decisão. Existem 3 coisas aqui, eu finalizo aqui, eu preciso finalizar com essas 3 ou 2 coisas aqui. 3 níveis de guerra espiritual. Fala comigo assim, 3 níveis de guerra espiritual. Vamos lá. Primeiro nível de guerra espiritual.
A guerra espiritual em nível de solo. Aí eu vou explicar melhor. Guerra espiritual em nível de solo. Solo. Sapato, ovo, lata, ovo. Agora quebrou de vez aqui, fica fora. Sai, Samuel. Ele vai pensar que é o diabo que está atrapalhando a Bíblia aqui. Não. Mas vamos lá. Guerra espiritual em nível de solo. Aí eu vou ensinar aqui. Guerra espiritual em nível de oculto espiritual. Nível oculto, solo, oculto. E guerra espiritual a nível de estratégia. Fala comigo assim, nível solo, oculto, e estratégia. Aí a gente vai finalizar com essa parte aqui que é importante, senão não conclui a aula. Nível de solo. O que é nível de solo? Pega Mateus capítulo 16, rapidamente aí. Quem não quiser ficar depois de meio-dia, pega rápido. Vamos até ler rápido agora. Marcos 16, versículo 17. Marcos 16, 17. É o último capítulo, né? Que Marcos são 16 capítulos. Versículo 17 diz: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Isso aqui é o nível. Oi? Esse aqui é o nível solo. O que é o nível sólido? Por isso que a gente tem que entender hierarquia, tudo bonito. Senão a gente vai na ordem cronológica errada e não dá certo. Deus pode até atuar, mas estamos errados. O nível sólido é o mais comum, que são a expulsão de demônios, que é o combate do crente. Solo, por isso que a pessoa fica endemoniada, aí o cara vem, né? Expulsa o demônio, aquelas coisas todas. Esse é o nível sólido. Tá? Esse é o nível sólido, o combate do crente. Só que em Atos capítulo 19, do 13 ao 15, Atos 19, 13 ao 15, é o nível sólido. Não expulse demônio com brechas, que foi aqueles filhos do sacerdote. Porque filhos de pastores, apóstolos, semideus, seja o que for, eles pensam. Pois não, João? Valeu, fica à vontade, tá? Essa camisa não está muito legal não, mas tudo bem, pode ir. Eu estou falando de uma coisa espiritual, eu estou na cabeça dessa, né? Vamos lá. Traga de volta, me trouxe. Livro solo. O solo. Então, o livro solo é o mais comum, que é o que toda igreja você vê fazendo, né? Você nem precisa de batalha espiritual direito, porque é o que acontece, que é a expulsação de demônio, né? Que é o primeiro combate do crente. Esse é o tá primeiro. Tá bom. Tá bom. Deus abençoe. Valeu, meu. Aí, então o nível é o combate do crente. Mas só que tu não pode expulsar demônios com brecha. Aí vem aqueles dois irmãos, os filhos do sacerdote, para expulsar demônios. Ó, o demônio falou que eu conheço Paulo e Cristo. Olha aqui, irmão. Eu conheço Paulo e Cristo. E você quem é? Estava com brecha. Porque o cara pensa, filho de pastor, filho de apóstolo, filho de semideus, filho de sei o quê. Não adianta ser pastor, filho de pastor, ele tem que estar lá na vida espiritual. Entendeu? Se expulsa demônio com o nome de ninguém. Em nome de Jesus e sem brecha. Porque se for com brecha, Satanás vai brincar, porque de lá que deixou ele nu e ele saiu correndo. Entendeu o negócio? A gente tem que pegar mais isso. Agora, só para a gente mais rápido aqui, nível oculto, são os três níveis, solo oculto e o outro estratégico. O oculto. O nível oculto, se já falou, oculto é aquele que você não vê, você não consegue discernir. O solo, você discerne, a pessoa fica endemoniada ali, a gente vai ali em nome de Jesus, cruza o demônio, solo.
Combate do crente, é o primeiro combate do crente. Mas é só o primeiro combate? Não é, irmãos. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. A gente só pensa no primeiro combate, onde a gente erra. Então, qual é o segundo nível? O nível oculto, maldições hereditárias. Vamos lá. Consagrações satânicas, bruxaria, nova era, festas de tal e tal, que eu não quero falar aqui, que os irmãos não vão gostar. Neném, água, tatu, água, lata. Pronto. Se não vão gostar mesmo, eu não vou falar. Aí eu falei em código para você me entender, tá bom? São as festas de neném, água, tatu, água, lata. Eu não vou falar porque eu vou machucar os irmãos, né? Carnaval. O folhetos